dia, gente. Tudo bem? Estou aqui hoje para tratar com vocês sobre direito médico e a atuação do advogado nessa área. Então, hoje vamos falar um pouco sobre os aspectos constitucionais que baseiam o direito médico, né? Trazer a definição do que é direito médico e hospitalar e pontuar os principais nichos, né, de exercício aí nessa área. E muitos advogados aí têm dúvida, né, na hora de atuar. Temos como base que a judicialização da saúde é um tema atual e de relevância, já que cada vez mais os pacientes se veem perante necessidade de demandar aí ao Poder Judiciário, buscando uma solução para os litígios, né? Já no âmbito dos profissionais da saúde, estudar a regulamentação e bioética é necessário para entender aí como funcionam as regras específicas aí do meio. O direito médico, gente, é uma área em constante crescimento, né? E com carência, às vezes, de bons profissionais, como em todos os nichos, né? Das esferas aí, todas as esferas aí. Aos advogados que se identificam e pretendem atuar nesse âmbito, a especialização é de extrema importância, né? Você tem que se atualizar, né? Fazer uma boa especialização. E assim, o estudo constante e acompanhamento de atualizações legislativas e jurisprudenciais também faz parte aí da rotina de estudo. Apesar de estar em voga há alguns anos, as demandas já existem há muito mais tempo. Estão os tribunais. Então, assim, os tribunais eles já têm aí importantes precedentes, jurisprudência sobre os temas mais relevantes, né, aí da área de direito médico. Direito médico, quando eu falo de direito médico, inclui aí enfermagem, odontologias e áreas afins também. Então, o que acontece? O advogado que quer ser especialista em direito médico, ele pode trabalhar para pacientes, para médico, em prol de plano de saúde, ou até mesmo de hospitais, nos conselhos de medicina, enfermagem e demais profissionais da área da saúde, para associações médicas sem fins lucrativos, entre outras. Então, a gente tem aí um leque de oportunidade, que muitos advogados aí ainda não conhecem. Então, assim, atuação em favor dos pacientes. Vamos falar um pouco sobre essa atuação em favor de pacientes. No caso do direito médico para pacientes, é importante ter o conhecimento aí dos direitos fundamentais. É a base para você atuar nessa área. Isso porque as demandas, elas podem surgir para resolver questões polêmicas, como aborto, transfusão de sangue, testemunho de Jeová, e outras mais comuns, né, com as necessidades de medicamentos a serem fornecidos pelo Estado. Essas ações são muito comuns hoje no judiciário, muitas vezes o Estado ele tem que dar essa assistência e o cliente seu não sabe, então você tem que saber. Tem que conhecer sobre a relação de consumo. A relação de consumo hoje em dia está assim, no auge, né? Tudo que a gente faz na vida envolve a relação de consumo e o direito médico não é diferente. Também é essencial, já que muitos pacientes têm seus direitos violados pelos hospitais ou planos de saúde. Você tem que conhecer também o direito civil e penal, especialmente no que tange à responsabilidade civil e penal dos profissionais da saúde em eventuais erros médicos que possam ocorrer com os pacientes ou seus familiares. E nesse momento eu lembrei aqui do caso daquela jovem, né, que fez aí uma cirurgia estética, no clínica estética em BH. Então, assim, o profissional que for atuar nessa área, ele tem que conhecer o direito civil, a responsabilidade penal, né, verificar o que de fato aconteceu, se houve dolo, culpa, né, então isso são várias coisas que influenciam aí sobre aquele incidente. Atuação a favor de médicos. O advogado que pretende atuar em favor de médicos também deve conhecer a responsabilidade civil e penal dos profissionais, né? Além de estudar a fundo o Código de Ética Médica e demais leis dos conselhos, não só de medicina, tá? Não só de medicina, mas das outras profissões ligadas à área de saúde, enfermagem, odontologia, porque, né, você vai envolver aí um leque aí de profissões. Como funcionam, então, as atuações em hospitais, assim? Como que o advogado tem que, né, estudar ou se atualizar? Atuando em prol dos hospitais, o advogado especialista precisa entender da atuação do médico, o profissional de saúde, né, no hospital. Se há contratação como funcionário nossômico,
ou prestação de serviços pontuais, por exemplo, né? Assim como na atuação em favor dos planos de saúde, é necessário estudar como funcionam os contratos médicos em relação entre instituição e os médicos e pacientes. Então, isso é muito importante também. Vamos falar agora sobre a atuação em conselhos de classe. É uma área também aí que o advogado ele pode atuar. O profissional que atua pelo conselho de classe também deve se especializar e entender a legislação dos profissionais e ter também imparcialidade. Afinal, muitas vezes vai agir como julgador, né? A gente tem isso. Em prol de casos de denúncia contra profissionais, não podendo agir em prol dos mesmos se realmente for constatada alguma irregularidade. Então, a gente chama isso de ética profissional, né, gente? Temos também a atuação na esfera administrativa, tá bom? As demandas do direito médico não se restringem somente no âmbito judicial, muito pelo contrário, a gente tem atuação administrativa. Existe uma carência de profissionais que atuam no âmbito administrativo também. Já questões como medicamentos a serem fornecidos pelo governo, leito, quarto em hospitais, negativas de plano de saúde, podem muitas vezes ser resolvidas de forma aí extrajudicial. Então, assim, essa atuação é muito importante porque você faz um filtro, né, do que realmente vem a ser, realmente se faz necessário judicializar. Porque hoje em dia as pessoas, é muito comum as pessoas judicializar tudo e muitas vezes não é assim. Você consegue resolver de outras formas pela via extrajudicial, né? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu vou deixar aqui também os livros, né, relacionados ao direito médico, caso alguém tenha interesse em estudar essa área, gente, é uma área muito boa. Indico materiais para quem se interessa ou deseja se especializar na área. Vamos lá então, a considerada assim Bíblia do Direito Médico é o livro do professor Genival Veloso de França, chamado de Direito e a Medicina. E trata de diversos assuntos, inclusive os mais polêmicos, de forma clara e abrangente, tá? Então, assim, o Direito e a Medicina é um livro, em um só livro, o Genival Veloso de França, sabe, Genival Veloso de França mesmo, consegue ajustar a ciência médico-biológica e as ciências jurídicas em um texto assim, que leva uma reflexão, uma discussão sobre o exercício da medicina diante das obrigações, deveres da sociedade, né? O direito médico ele aponta os aspectos jurídicos e o que o médico precisa estar atento ao desempenhar a sua profissão. E indo além, o livro também aborda assuntos que envolvem ética médica, o Código do Consumidor, o exercício da medicina, a legislação sobre a morte, aborto, direito de feto, conduta, tratamentos arbitrários, responsabilidade médica, enfim, entre outros assuntos. Já para quem deseja entender mais sobre o Código de Ética Médica, né, é um livro comentado, é o ideal, e a sugestão que eu faço é comentários ao Código de Ética Médica, também do professor Genival Veloso. Especificamente sobre a responsabilidade civil do médico, eu indico para vocês a obra do Dr. Miguel Neto, que profere excelentes palestras sobre o tema, e é um livro interessante para quem, como eu, né, também atua no âmbito das relações de consumo, e trata os planos de saúde sobre a ótica e da proteção do consumidor, né, o Código de Consumidor. Então, assim, eu deixo para vocês essas dicas. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Deixe seu link aí. Um grande abraço e até a próxima, tá?